Graça e paz. Aqui quem fala nessa noite é a irmã Vanilda, diretamente de Açailândia, Maranhão. A ministra Vanilda, diretamente de Açailândia, Maranhão. Melhor noite, abençoada, melhor noite, irmão Neilton Cardoso. Graça e paz, seja muito bem-vindo. É porque sempre eu esqueço de falar, né, o meu nome, né, e do lugar que eu estou falando, mas agora eu vou ter um cuidadinho, porque Herberson Cruz, melhor noite, abençoados, filhos da Livre. Graça e paz, irmão Herberson Cruz, seja muito bem-vindo à nossa live nessa noite. Vou ter um cuidado, porque agora eu abri um canal, tá, irmãos? No YouTube. E eu quero pedir aos irmãos para se inscrever lá no meu canal. O nome do canal é Graça em Ação, tá? Vanilda Lima. Então, vamos lá, amados. Agora eu vou começar a pedir também, né? Para os irmãos se inscrever no meu canal, né? Porque eu não tinha canal. Agora eu abri um canalzinho para mim. Então, amados, essa noite nosso assunto vai ser um assunto bem grande, né? É um estudo grande que a gente está trazendo nessa noite. Mas se eu não der conta de ler falar todo esse assunto hoje, a gente pode deixar para o próximo, né? Para a próxima quarta-feira, dar continuidade. Então, os irmãos podem também estar assim me ajudando, né? Aí escrevendo qualquer coisa. Eu não vou poder ler muitas referências, né? Porque aqui o estudo é um pouco longo e se eu for ler as referências, amados, então eu vou demorar demais, né? Para poder ler. Mas vamos lá, amados. Hoje a gente vai falar aqui um pouco sobre o Apocalipse, né? 12, de 1 a 4. Então vamos lá. O irmão Neilton Cardoso, o irmão Herberson Cruz, os primeiros a chegar nessa noite. Muito obrigado pela colaboração de vocês, sejam muito bem-vindos, tá? Na nossa live. Então vamos lá, amados. Olha só. E para hoje o que temos é um estudo bastante esclarecedor a respeito das linguagens de figuras usadas pelo povo judeu e também um passeio pela história, né? Amados, é impressionante. Eu estudando esse estudo aqui hoje, eu fiquei impressionada, porque o irmão Everson Cruz, estamos juntos, amado. Eu fiquei impressionada de ver tanto tempo que a gente passou, né, dentro do sistema religioso e como é que a gente entende tudo o oposto, né? Hoje está fazendo exatamente 4 dias, deixa eu ver, segunda, terça, quarta, quinta, 4 dias, né, que eu encontrei com uma pastora, né, uma teóloga. E então, desde lá ela estava falando lá no caixa lá do supermercado que Jesus estava voltando, que a pessoa tinha que aceitar Jesus. Então peguei e questionei com ela, né? Falei que não precisa ninguém aceitar Jesus, porque não tem na Bíblia mandando aceitar Jesus, porque nós já fomos escolhidos, né? E predestinados antes da fundação do mundo, Deus já nos escolheu. Então, ali naquele momento, ela não concordou muito e pediu o meu número. E desde lá, então, nós estamos direto, nem trabalhar direito não estou conseguindo. Porque ela está em desespero total, né? Em desespero total. Porque o sistema religioso, quando ele ouve falar alguma coisa, contradizer aquilo que eles acreditam, né? Que eles aprenderam a vida toda, então eles ficam em desespero total. Porque eles não sabem irem para a Bíblia e procurar saber realmente, né, se nós estamos falando a verdade ou não, né?
Então eles ficam desesperados e eles não aceitam de forma alguma, né, que Jesus já voltou, né, com juízo sobre Israel. Eles não aceitam que não precisamos, não somos dependentes de homens, né, para ser salvos, porque segundo eles somos dependentes. E eles não aceitam que não existe um diabo, tem que existir, né? Então, eu não pude nem estudar bem, mas o que eu consegui, né, irmãos, aprender aqui nesse estudo, nós vamos nessa noite falar sobre isso, né? Então, vamos lá, amados. Apocalipse 12, 1 a 4. Eu não vou hoje ler na Bíblia, porque aqui aqui nesse estudo já está tudo completo, né? E também não vai, para não tomar mais tempo. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. A gente, nas primeiras páginas, a gente vai mais só ler. Então, do meio por fim, do meio do estudo para lá, a gente vai explicar melhor, entendeu? Porque lá vai estar o resumo do que eu estou lendo aqui. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsia de dar luz. E viu-se um outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre suas cabeças 7 diademas, né? Lá no sistema religioso tem até a música, o hino deles lá, né? Do dragão vermelho e tal, mas eles não sabem interpretar, não é isso? Então vamos lá. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, lançou-a sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho, né? Ontem mesmo, essa irmã, né, essa pastora e teóloga que estava falando comigo, ela falou que eu estava igual Lúcifer, né? Quando foi expulso do céu, né? Se rebeliou. Então esse foi o motivo mais de eu ler ainda sobre isso, né? Para poder explicar para ela, não é isso? Aqui está falando, a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Então o sistema religioso fala que eles pregam que é a terça parte dos anjos, né? Que fala assim, a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Nós sabemos que aquela cauda do dragão, né? Era a força que ele tinha, né? Que o dragão tinha. Após si a terça parte das estrelas. Que o sistema religioso, eles falam que é o diabo, né? Que ali levou os anjos, a terça parte dos anjos, né? Que eles levaram. Mas aqui está falando não, aqui está falando que não são os anjos, né? É a terça parte das estrelas do céu, né? Lançou-a sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. E nós sabemos que ali, esse dragão, né? Mas na frente a gente vai ver, esclarecer bem quem era esse dragão, que estava ali aguardando, né? A mulher dar luz, né? Para que eu tragasse o seu filho, que nós sabemos que ali era Maria, né? Quando estava grávida, o dragão, né, que era o rei Herodes, e procurava um menino para matar, né, para tragar. 90% do povo que estão dentro das igrejas estão com medo de ir para o inferno, né? Estão com medo de ir para o inferno. Estão com medo de ir para o inferno, tem medo de perder a salvação e tem medo de andar pelas ruas da cidade e o diabo pegar, tá vendo? Porque o que é pregado dentro das instituições religiosas é que somos dependentes de uma instituição. Então, se estivermos dentro da instituição, nós somos salvos. Mas se nós sair de lá, nós estamos desviados, vamos morrer e vamos para o inferno. Segundo o sistema religioso, é isso.
É isso que mantém as pessoas dentro das igrejas, né? E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande candeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou. E pôs o selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco tempo, que nós sabemos que o sistema religioso está esperando isso daqui acontecer, literalmente, né? Enos Moraes, seja muito bem-vindo na nossa live nessa noite, amado. Então eles estão esperando acontecer isso literalmente, que seja o diabo que vai ser amarrado, né? Tem poucos dias que eu ouvi isso dentro de lotação, né? Apocalipse 20, de 1 até o 3, né? Essa passagem não é de forma literal. Não é de forma literal. Não é um dragão, é uma figura de linguagem. Texto de forma literal parece filme, verdade. Nós vendo isso aqui, lendo essa leitura aqui, parece até um filme, né? Mas nós sabemos, ó, o que não é real. Você já viu alguma mulher vestida de sol? Lá em cima falamos, né, sobre a visão, né? A visão de João aqui falando que viu um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol. A visão dele aqui, a mulher estava vestida de sol. Mas onde é que uma mulher pode se vestir de sol, né? Enos Claudino, não, Osmar Claudino, bem-vindo, querido, na nossa live, nessa noite. Então, parece filme, o que não é real. Você já viu uma mulher vestida de sol, com uma lua debaixo dos pés? Aonde já viu isso? Uma mulher está vestida de sol, como pode o sol vestir uma mulher, né? E ter uma lua debaixo dos seus pés. Então sabemos que isso aqui é linguagem de figura. Margarida Pereira, bem-vinda, querida. Ingrid Vieira, bem-vinda, amada, na nossa live. Ingrid, seja muito bem-vinda. Então vamos lá. Você já viu uma mulher vestida de sol com uma lua debaixo dos pés? Isso não pode. Não pode ser entendimento de forma literal, nunca, né? O dragão, animal mitológico. Nós sabemos que lá no Velho Pacto, né, tudo era mitologia, linguagem de figura, né? É por isso que eu já ouvi muitas pessoas falar que o Apocalipse não é para ser entendido, eu já vi. Porque muitos leem, né, o Apocalipse e não conseguem entender, né? E até mesmo, como fala, literalmente eles entendem sobre isso, né? Célio Alves, bem-vindo na nossa live. Erenildo, bem-vindo, querida, nossa live. Erenildo Balbino, seja muito bem-vindo. Melhor noite a todos. Graça e paz, abençoado. Graça e paz, eleito. Angélica Carvalho Santos, olá, abençoados. Do Rio de Janeiro, seja bem-vinda na nossa live nessa noite. Então vamos lá. Animais, dragão era um animal mitológico. Eram comuns na literatura antiga, né? Nas escrituras, as figuras eram utilizadas para detonar os poderes maus, né? E autocráticos, né? Autocráticos, expressões humanas de poder, tirania e resistência, né? Resistência ao reino de Deus. Amados, como nós vemos aqueles reis, né? Dilma Moreira, bem-vinda, querida, nossa live. Angelina Carvalho, bem-vinda, amada, nossa live nessa noite. Nós sabemos que ali, amados, naquele tempo lá, os reis, aqueles reis lá, eles se sentiam Deus, né? A irmã Vilma está falando, graça e paz, cheguei para aprender juntos, graças a Deus, esta oportunidade. Amém, querida, estamos aqui aprendendo juntos nessa noite. Então nós vemos que ali, amados, os reis daquela época lá, eles se achavam um Deus.
Eles não aceitavam que existia um Deus acima deles. Eles queriam estar acima de Deus. Mas o sistema religioso, eles lêem tudo literalmente, né? Literalmente. Deuteronômio 7, 17, 8, capítulo 8, 20 a 21, e Isaías 27 e 1. Dragão é uma palavra originária do grego, dracon. É uma palavra originária do grego, dracon, usado para definir grandes serpentes. Apocalipse 12 e 9. Deixa eu ver, será que a gente vai ler esse daqui? Apocalipse 7, 17, não. Daniel 7, 17, eu vou ler aqui. Daniel 7, 17. Se alguém aí também puder colocar, eu leio melhor ainda. Porque às vezes eu demoro. Eu sou melhor para achar no Novo Testamento, porque é onde mais eu estudo, né? Que é as 14 cartas de Paulo, né? Então vamos lá, Daniel, é o capítulo 12 e 9. Não, Daniel 7, 17. Vamos lá. Vamos lá, amados. 7, 17. Eliane Gonogero, bem-vinda, amada, a nossa live. Ela está falando boa noite, amada. Boa noite, querida. Seja muito bem-vinda. Vamos lá. Fala assim: estes grandes animais, que são quatro reis que se levantaram da terra. Tá vendo? Aqui já está falando que os animais que eram literalmente falando, aqui, como é que fala? Mitológicos. Eles eram, daqui 17. Estes grandes animais que são quatro reis que se levantarão da terra. Então, quando estava falando ali o dragão, né? Estava falando ali dos reis, né? Porque em linguagem de figura era falado sobre os reis. Valdo Souza, muito bom, Abapai. Seja muito bem-vindo, querido, na nossa live. Célio Alves, bem-vindo, amado, na nossa live, nessa noite. Então, vamos lá. É Apocalipse 12, 9. Aqui já está. Apocalipse 12, 9. A palavra antiga no grego, né, arcaios, que significa, né? Antiga significa no grego arcaios, que significa o que tem sido desde o começo original. Primeiro antigo, menção à serpente, qual João chamou de Satanás, tá vendo? A serpente, que era um animal, né? Elton, bem-vindo, irmão Elton, na nossa live nessa noite. Zulamelo, seja muito bem-vinda, amado, na nossa live nessa noite. Então a serpente, ela foi chamada de Satanás, né? Qual João chamou de Satanás, palavra de origem aramaica, né? Que expressa um adversário, alguém que se opõe, outro em propósito ou ação. As 7 cabeças destacam os integrantes da casa de Herodes, tá vendo? Aí está falando sobre o dragão com as suas 7 cabeças, né? Aqui está falando, as 7 cabeças destacam os integrantes da casa de Herodes, que o dragão era Herodes, né? Que o sistema religioso fala que é o diabo, mas aqui está falando que era Herodes, em detrimento aos 10 chifres, motivo pelo qual os diademas, coroa. Os diademas que fala, né, no Apocalipse, eram as coroas deles, daqueles reis lá, né? Coroas no dragão.
estão sobre as cabeças, uma vez que dentre os membros desta casa, 7 tornaram-se monarcas, tá vendo? Só da casa, né, lá de Herodes, 7 deles se tornaram monarcas ali. Então eram as sete cabeças, eram as sete pessoas ali de Herodes, né, da casa de Herodes, que se tornaram monarcas. Eram aquelas 7 cabeças ali. Herodes o Grande, né? A primeira cabeça e o primeiro chifre foi Herodes o Grande. Antípater, Alexandre, segundo e terceiro e quarto chifres arrancados do Alexandre, né? E Aquelau, a segunda cabeça, o quinto chifre que foi arrancado. Herodes Antipas, a terceira cabeça, o sexto chifre arrancado. Filipe, o tetrarca, a quarta cabeça e 7 chifres. Herodes de Calcis, a quinta cabeça, né? E o oitavo chifre já arrancado. Herodes Agripa, primeiro, a sexta cabeça e o nono chifre que foi arrancado. Herodes Agripa, 2. A sétima cabeça, 10 chifres já arrancados. Então vejamos aí, amados, as linguagens de figura que o sistema religioso interpreta literalmente, né? Vamos lá, o dragão vermelho é a representação da dinastia, né? Da dinastia. Seria de reis, né? Ou soberanos de uma mesma família, que quem se assenta no trono. Então era lá o dragão vermelho é a representação da dinastia, né? Daqueles reinos que toda aquela família ia se passando, se tornava ali, né? Era reis, né? Da dinastia herodiana, né? De Herode, e não de uma suposta personalidade espiritual maligna, um anjo caído. Tá vendo, amados, o tanto que está torcida essa palavra? Aqui está falando sobre a representação da dinastia herodiana, né? Que é a representação de toda aquela família ali daquele palácio. Todos eles passaram, né? Tiveram os poderes, passando de um para outros. Exatamente. Então eles interpretam assim, que seja espiritual, uma personalidade espiritual maligna, um anjo caído, no caso o diabo, né? Que eles falam, mas nada a ver. Aqui está falando o dragão vermelho é a representação, né? Da dinastia herodiana, daquele povo de Herode ali, né, daqueles reis ali, né? E não de uma suposta personalidade espiritual maligna, como o sistema religioso afirma, um anjo caído, né? Mas na frente nós vamos desvendar esse mistério sobre esse anjo caído. Jacira Pereira Marques, bem-vinda, querida, à nossa live nessa noite. Herodes o Grande, 73 anos, né, antes de Cristo, era Idumeu, filho de Antípater e da princesa Cipros, da cidade de Petra, capital dos árabes, Nabateus, conhecida como a cidade rosa, por causa da colaboração das pedras do local. Diabo no latim, diabolos, né? Por sua vez, diabo o acusador, né? Sabemos que ali, deixa eu ver, Kênia Lima, bem-vinda, querida, nossa live nessa noite. Nós sabemos que o diabo é tudo aquilo que se opõe, né, contra as coisas de Deus,
que o sistema religioso, a Igreja Católica criou o suposto diabo, ser, né? Eles colocaram até como Deus, onipresente, né? Porque para ele ser, só Deus pode ser onipresente, não é isso? Mas o sistema religioso colocou o diabo como onipresente, né? Está em todos os lugares no mesmo momento, em todo tempo, sendo que só Deus é onipresente, não é isso? Diabo não é um ser, um adjetivo. Século IV, um concílio da cidade de Toledo descreveu minuciosamente o diabo como um ser suposto por chifres, pelo preto ou vermelho, como rabo portador de um tridente. Nesse caso aí, foi o próprio sistema religioso, né, que criou, né, esse diabo aí, criou uma cor vermelha, criou uma cor preta, né, a Igreja Católica, né, que criou uma cor preta, ou o diabo é preto ou é todo vermelho, né? Criou chifres, né, pele preta ou vermelha com rabo, criaram também, né, para o suposto diabo criado pela Igreja, a Igreja Católica, né, a Igreja Romana, então, com rabo, portador de tridente também, não é isso? Então, vamos ver lá, né, já o tridente, ele herdou de Netuno, o deus dos mares. Os pés de bode eram de pã, e a aparência hedionda de Lúcifer só veio se concretizar a partir do fim do Império Romano. Vamos ver lá quem é esse Lúcifer, né? Vamos ver que o sistema religioso diz que Lúcifer é o diabo, mas nós sabemos que não. Rodrigo Beriano, bem-vindo, querido, na nossa live, nessa noite. Lúcifer só veio se concretizar a partir do fim do Império Romano, 476 anos depois de Cristo, quando a Igreja Católica passou a ocupar o vazio de poder debaixo, deixado pela queda de Roma. Vamos ler novamente, né? A aparência hedionda de Lúcifer só veio se concretizar a partir do fim do Império Romano, né? 476 anos depois de Cristo, quando a Igreja Católica passou a ocupar o vazio de poder deixado pela queda de Roma. Então, aí vem, né? Começou agora eles criarem a Lúcifer, né? Alcides, conceitos, tudo é utopia. Seja bem-vindo, engodo de religiões, isso mesmo, amado. Em 1215, o Concílio de Latrão determinou que o diabo e os demônios eram criaturas criadas por Deus. Olha só, eles determinaram, né, que o diabo eram criaturas, né, que Deus criou aquelas criaturas. Então, vamos ver, serpente. A serpente é um réptil que muitas vezes está associada ao mal, mas nem sempre, né? A morte e a escuridão por ser considerado um animal misterioso, traiçoeiro, venenoso, contudo, é um símbolo muito rico em diversas culturas e pode representar a rejuvenescimento e renovação, a vida e a eternidade, a sabedoria. Nós sabemos que a serpente, ela também é um símbolo, né? A serpente é um réptil, né? Que muitas vezes está associado ao mal. A morte e a escuridão, por ser considerado um animal misterioso, traiçoeiro, venenoso, contudo é um símbolo, né? Muito rico, sabia? Que é muito rico o símbolo da serpente. Em diversas culturas, ele é rico, né?
pode representar rejuvenescimento, a renovação, a vida, a eternidade, a sabedoria. Tá vendo? Nem sempre a serpente é tão mal assim. Na mitologia grega romana, a figura da serpente surge com Asclépio, associada à cura, tá vendo? Símbolo da medicina e da sabedoria, tá vendo? Isso é na mitologia grega, romana. A figura da serpente, o desenho da serpente surge como Asclépio associado à cura, símbolo da medida, né? Da medicina e sabedoria. É o símbolo, né? A serpente, né? É o símbolo, né? É o símbolo, né? É da medicina, né? Nem tão mal assim como o sistema religioso fala. Alex Rocha, bem-vindo à nossa live nessa noite. O grande herói da mitologia grega, Hércules, enfrentou o monstro Hidra, animal com corpo de dragão e 9 cabeças de serpente. No Oriente, no hinduísmo, no budismo e na yoga, a serpente representa a força vital, tá vendo? Nem sempre a serpente representa coisas maus, não é isso? Olha só que bacana. No hinduísmo, no budismo, na yoga, a serpente representa a força vital, a cura, bem como a energia cosmética e sexual, associada ao Kundalini, energia física e espiritual, conectada na base da coluna, sendo a espinha dorsal a representação da serpente, energia que chega até a cabeça, trazendo a cura e o equilíbrio domésticos, né? A serpente jamais poderia ser o diabo, era uma figura de linguagem, tá vendo? Lia Guimarães, seja bem-vinda à nossa live. Alex Rocha, bem-vindo. A serpente jamais poderia ser o diabo, era uma figura de linguagem, tá vendo? Números 21, 6 a 9. Então o Senhor mandou entre o povo as serpentes ardentes que picaram o povo e morreu muita gente em Israel. Tá vendo aqui ó, o símbolo do próprio Cristo, que foi a serpente levantada lá no deserto, né? Aqui está falando em Números 21, e o versículo do 6 a 9. Então o Senhor mandou entre o povo a serpente ardente, que picava o povo e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, portanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, ao Senhor que tire de nós esta serpente. Ora, Moisés, ao Senhor que tire de nós essa serpente, né? Que está picando as pessoas e as pessoas estão morrendo. Olha só. Então Moisés orou pelo povo e disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente, tá vendo? E põe-na sobre uma haste, e será que viverá. Todo aquele que, tendo sido picado, olha para ela, tá vendo? O que Deus falou? Para fazer uma serpente, né? Então aquela serpente colocasse ali, e ali todo mundo que fosse picado ali, né? A Vilma está falando, semente significa astúcia, assim como a nossa carne, que é astúcia maliciosa. Isso mesmo, irmã Vilma, muito bom, né? E disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente, põe-na sobre a haste, e será que viverá todo que, tendo sido picado, né? Olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-lo-a sobre uma haste, e sucedida que, picando alguma serpente em alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Tá vendo? Aí aquelas pessoas que eram picadas pelaquela serpente que apareceu ali, elas olhavam para a serpente erguida por Moisés e elas ficavam curadas. Esta serpente de bronze era uma prefiguração de nosso Senhor,
que seria levantado na cruz para que todos os que olhassem... Tá vendo aqui, amados? E muito interessante isso. Essa serpente de bronze era uma prefiguração de Nosso Senhor, a que Moisés levantou lá no deserto. Ali era uma prefiguração de Nosso Senhor, tá vendo? Que seria levantado na cruz para que todos os que olhassem com fé sejam curados dos seus pecados e tenham a vida eterna, tá vendo? Até o próprio Cristo, né, teve ali aquela prefiguração, né, daquela serpente que foi levantada no deserto. A semelhança entre estes dois ícones, a serpente do deserto é o Cristo crucificado. Está não apenas em ambos foram levantados à vista de todos para remédio de seus males, mas também em que um outro, né, representam em diferente medida uma provação para a fé de quem os vê, a serpente de bronze. Lembrando os israelitas a causa mesmo de suas dores, tá vendo? Ali também a representação da serpente, como não é tão assim como o sistema religioso escreve, né? Jesus usou a figura da serpente a ele mesmo e fez uma analogia a si próprio, tá vendo? Jesus usou a própria figura da serpente para fazer uma analogia a ele próprio, né? Ele mesmo fala, João 3,14, né? Fala assim, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Impressionante isso aqui, né? A serpente do Éden não era Satanás, era uma figura de linguagem para Adão. Tá vendo, irmão? Impressionante. Então, a serpente do Éden, que tanto o sistema religioso prega, né? Sobre a serpente, o diabo lá do Éden, não era Satanás ali. A serpente do Éden não era Satanás, era uma figura de linguagem para Adão. Veja, Jesus não é Satanás. Serpente é uma figura de linguagem dos judeus. Tá vendo? O dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e a mesma coisa, é a mesma coisa. Aqui João usa uma. Vou repetir aqui, o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e é a mesma coisa que João usa, né? Uma simbologia de figura e usa adjetivos para representar a dinastia herodiana, tá vendo? João está usando aí, é uma linguagem, é uma simbologia, figura de linguagem, é um adjetivo para apresentar a dinastia herodiana, tá vendo? Cristo nos libertou do engano. Colossenses, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou, né, para o reino do Filho no seu amor. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos e sejam denominações, né? Sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele. Amados, vou repetir aqui, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade, tudo foi criado por ele e para ele, todas as coisas, né? E isso é o que o sistema religioso não aceita, que todas as coisas vêm de Deus, né? Quando João escreve isso, ele não estava falando para o futuro, isso era uma linguagem própria para os judeus, tá vendo? Para os judeus
e que usavam simbologia, os judeus que usavam metáfora para uma linguagem de figura, quando ele disse, veja agora a passagem exata. Teve José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o odiavam ainda mais. E disse-lhes, ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Olha só, José agora vai contar o sonho. E disse-lhes, ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos, tá vendo? Na hora que José contou, né, o sonho dele, imediatamente, para ver como ali era tudo contado, tudo ali era por linguagem de figura. Porque no momento que José contou o sonho dele, imediatamente, né, eles ali já sabiam de que se falava, né? José contou através o sonho, né, que foi linguagem de figuras. Então lhe disseram seus irmãos, tu, pois, deverás reinar sobre nós, tu terás domínio sobre nós, né? Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras, tá vendo? Quando José contou que o molho dele, né, dos irmãos dele se curvaram diante do dele, então eles já perceberam logo, né? Eles falam, como assim? Como que nós vamos ainda se curvar, né? Não está correndo, agora correu. Como nós ainda vamos se curvar, né, diante de você? Como assim? Então eles começaram a se enfurecer, né, contra Moisés, porque eles entenderam rapidamente aquela linguagem de figura ali, aquele sonho por linguagem de figura. Gênesis 37, 5 a 8. Os sonhos de José, desrespeitos a peixes ou aos seus irmãos. Agora diz aí, o sonho que José contou, ele estava falando sobre os peixes, e não sobre os seus irmãos. E como assim? Como que os seus irmãos entenderam imediatamente? Porque ali tudo era por linguagem de figura. Veja como os judeus falavam em figuras. E teve José outro sonho, e o contou, e seus irmãos, e o contou a seus irmãos, e disse, né? Eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Tá vendo? Alguém viu o sol e a lua e as estrelas se curvaram perante José? Olha só o sonho de José. Ele fala que, contou aos seus irmãos que ele teve outro sonho. E eis que o sol e a lua e 11 estrelas se curvaram a ele. Como assim? Como que pode? O sol, né, a lua e as estrelas se curvarem a José, né? Quem foi que viram isso? Se curvando a José, o sol, a lua, as estrelas, como assim? Então ali imediatamente os irmãos de José compreenderam que ele estava falando, né? Então quem era? Era do pai e da mãe e dos seus irmãos que ele estava falando, né? O sol seria o pai, a lua seria a mãe e as estrelas seriam os irmãos dele, né? Seriam os irmãos dele. Então, lá em Apocalipse 12, 1 a 4, na passagem de Gênesis, capítulo 37, né? Capítulo 37, a quem é que está lá? E contando a seu pai e seus irmãos, repreendeu seu pai. E disse-lhe, que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? Então ali o pai de José, imediatamente, né, ele entendeu aquele sonho por linguagem de figura
E ele entendeu, então ele ficou assim um pouco, né? Porventura viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinarem perante ti em terra? Tá vendo, amados, como era em linguagem de figura, eram contados? Por isso que o sistema religioso está mais perdido que segue tiroteio, porque eles não conseguem entender as linguagens de figura ali. Então, tudo que eles estão vendo no Apocalipse, eles estão trazendo literalmente, como assim eles falam sobre a vinda de Cristo, né? Eles lêem lá e eles falam sobre as visões de João, né? Sobre o Apocalipse, eles estão lendo literalmente e eles estão futurando, não é isso? Voltamos para o Apocalipse 12, 2 e 5. E estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsia de dar luz. E viu-se outro sinal no céu e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas. Aqui que o sistema religioso fala que é a terça parte dos anjos, né? E não, aqui está falando a terça parte das estrelas do céu, né? E lançou-a sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher, que havia de dar luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Aqui nós sabemos que é Herodes, né? O Imolando chegou, graças a Deus, estava sentindo falta, Imolando, né? Não cheguei em casa ainda, estava trabalhando, Imolando. Eu entendo, Imolando, como é. É porque aí, aqui para nós, já é 9 horas, para aí é mais tarde, né? Ou é mais cedo, eu não sei. Ah, o senhor é mais cedo, muito mais cedo, o senhor está chegando agora do trabalho, eu entendo, tá? Vamos fazer correr essa palavra, isso mesmo, irmão Orlando, vamos fazer correr. A irmã Neuzinha Alves, boa noite, amiga, boa noite, amiga. Seja bem-vinda, irmã Neuzinha Alves, seja muito bem-vinda, tá? Na nossa live. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, lançou-a sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. E deu a luz ao filho homem, que há de regar todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus, para o seu trono. Quem é esse? O próprio Cristo. Aqui está falando sobre o Herodes, né? A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas, quer dizer, daquele povo lá, né? Do céu, e lançou sobre a terra. Aqui está falando sobre as pessoas que o dragão, né? Que o dragão levou, né? E está falando também que lançou sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher, que era Maria, mãe de Jesus, que havia de dar a luz, para que, dando ela a luz, ele o matasse. Não foi perseguido, né? Maria foi perseguida, e aí o dragão, né, que era o Herodes, procurava o Jesus para matar. E deu a luz ao filho, o homem que há de reger todas as nações, com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Você já entendeu? O sol e a lua e as estrelas eram o dragão. O rei Herodes. Olha, aqui João usa metáfora, figura de dragão para Herodes. Tá vendo? Aqui foi usada uma metáfora, né? Aqui João usava metáfora, né? Figura de dragão para Herodes. O Herodes, que era o dragão, que eles falam que era o diabo, né? O sistema religioso fala que era o diabo, mas não, era Herodes o dragão. Quer dizer a mesma coisa que diabo, né? Aqui João usava metáfora, figura de dragão para Herodes, quer dizer a mesma coisa, né? Que diabo. Numa tentativa de matar o menino Jesus, Herodes o Grande, rei da Judéia, o dragão, ordenou que todos os meninos até 2 anos que estavam em Belém fossem mortos. Tá vendo?
Então, como o sistema religioso lê isso daqui, se referindo ao diabo, mas o diabo que era o Herodes, o dragão. A história registra muitos acontecimentos que ocorrem nos dias de Herodes, o rei, os quais lançam luz sobre o contexto da vida do ministério de Jesus. Mateus 2, 9 a 16. A cauda do dragão, desculpa, irmãos, a cauda do dragão, diz que a cauda do dragão arrastou a terça parte das estrelas, e aqui eles dizem que é o diabo. A cauda do dragão arrastou a terça parte das estrelas, e aqui eles dizem que é o diabo. Existe, ele arrastou a terça parte dos anjos. Aonde que tem isso na Bíblia, que ele arrastou a terça parte dos anjos? Essa é uma colocação feita pelo sistema religioso, né? O que representa a cauda do dragão é a sua força. O que representa a cauda do dragão era a força do dragão, né? O poder de Herodes, diz, a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas. Na Bíblia, estrelas são pessoas, aquelas pessoas que o dragão tragou, né? Os que sofrem, os que forem sábios, pois resplandecerão como fulgor do firmamento, e os que muitos ensinam a justiça como as estrelas sempre e eternidade. Amém. Daniel 12 e 3. Estrelas são pessoas boas. Lá em Gênesis 37, 10, apontava para os irmãos de José, e diz que a cauda do dragão matou um terço das pessoas, crianças, mães, adolescentes, tá vendo? A cauda dele era a força dele, que mandou matar as crianças, matava as mães que estavam grávidas, né? Então essa era a força deles, a força do rei Herodes, que mandou matar aquelas mulheres que estavam grávidas, né? Mandou matar as crianças. Então, a terça parte das estrelas significa pessoas, né? Significa pessoas que ele matou. Segundo o sistema religioso, pega essas passagens para dizer que o diabo existe. Ezequiel 28, 1 e 2. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dizem aos príncipes de Tiro, assim diz o Senhor Deus, portanto teu coração se elevou, e disse: Eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento, no meio dos mares, e não passas de homem. E não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se for o coração de Deus, tá vendo? Está falando aqui que ele não é Deus, é homem. Veja só, o filho do homem diz aos príncipes de Tiro, ao príncipe de Tiro, assim diz o Deus, o Senhor Deus, portanto teu coração se elevou, e disseste, ele falou o rei, eu sou Deus, e sobre a cadeira de Deus eu me assento, no meio dos mares. O próprio rei de Tiro falou isso, o príncipe, né? O filho do rei de Tiro falou isso. Me assento no meio dos mares, e não passas de homens. Tá falando aqui para ele, não passas de homens, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como for o coração de Deus. O príncipe de Tiro era mercador, eles negociavam naquela cidade, eles começaram então a ensoberbecer. Depois o mesmo profeta levantava uma profecia contra o pai rei de Tiro. Primeiro ele profetizou ao filho do rei de Tiro, né? Que é o príncipe. Ele profetizou primeiro e depois a profecia contra o rei de Tiro. Ezequiel 28, 12 a 13. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. E diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu eras
o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. E estiveste no Éden, jardim de Deus. De toda a pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífanos, do dia em que foste criado foram preparados. Jardim. Na verdade era jardim dos deuses. Tá vendo? Aqui está falando a profecia contra ele, está falando da riqueza que ele possuía, de tudo. Estiveste no jardim do Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa, mas não é aquele jardim do Éden que falam de Adão, não. Aqui é o jardim de Éden que ele chamava o jardim de Deus. E toda a pedra preciosa ele possuía. Está falando das grandezas dele, do que ele possuía, das grandezas, da riqueza, né? Então está falando jardim, na verdade era jardim dos deuses, porque os palácios, aqueles palácios lá daqueles reis, que se achavam que eram Deus, queria ser mais do que Deus, queria sentar-se na cadeira de Deus, no trono de Deus, aqueles palácios lá, eles tinham jardins, todos eles tinham seus reis, os reis tinham seus jardins, né? Então o jardim, na verdade, era jardim dos deuses, que eles eram deuses ali. Nós sabemos que ali eles faziam e acontecia tudo o que eles queriam com aquele povo. O povo se curvavam a eles como se eles fossem Deus, tá entendendo? Então, na verdade, era jardim dos deuses, né? Todos os reis tinham seus jardins. Exemplo, o jardim suspenso de Babilônia, Éden, aqui era o paraíso. Era o local que o rei de Tiro negociava. Tá vendo? Ezequiel 27, 1 a 4. Eu estou correndo, amados, porque é um pouco comprido. E se eu não correr um pouco, então vou demorar muito tempo, né? Muito tempo. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, levanta uma lamentação sobre Tiro, tá vendo? E diz a Tiro, que habita nas entradas do mar, e negocia com os povos e muitas ilhas. Assim diz o Senhor Deus: Ó Tiro, tu dizes, eu sou perfeito em formosura. No coração dos mares estão os teus termos. Os que te edificam, tá vendo? Aperfeiçoaram a tua formosura. O príncipe e o rei de Tiro eram profundos comerciantes. Ezequiel 27, 21 a 23. A Arábia e todos os príncipes de Quedar eram mercadores ao teu serviço, com cordeiros, carneiros, bodes. Nestas coisas negociavam contigo. Os mercadores de Sabá e Ramá eram os teus mercadores, e em todos os teus mais finos aromas, em toda a pedra preciosa e ouro, negociavam as tuas feiras. Arã e Gade e Éden, os mercadores de Sabá, Assur e Quilmade negociavam contigo. Quilmade negociava contigo. Isso aqui que não tem nada a ver com Éden, gente. Ou com o paraíso, o qual o sistema religioso se refere. Que tudo isso aqui está no jardim do Éden. E que aquela serpente era o diabo e tal, né? Isso aqui não tem nada a ver com o Éden ou com o paraíso. Nós não aceitamos mais mentiras. Não era Satanás no paraíso. Era o rei de Tiro e o seu filho, príncipe, e as pessoas, Arã, e Canaã e Éden, e os mercadores de Sabá, e Ramá, Assur e Quilmade, negociando no jardim. E pela multidão do seu comércio, disse o profeta ao rei de Tiro: Nasceu iniquidade de ti, e
por isso tu profanou, e eu vou te lançar. Disse o profeta Ezequiel, aqui falando que ia lançar ele. Agora o sistema religioso fala assim, aí ele foi lançado dos céus à terra. Mas onde é que está falando na Bíblia? Que ele foi lançado dos céus na terra. Foi lançado da sua formosura, da sua riqueza, né, do seu poder, né, da sua força. E pela multiplicação do seu comércio, disse o profeta ao rei de Tiro, nasceu iniquidade de ti, e por isso tu profanou, e eu vou te lançar, disse o profeta Ezequiel. Aqui Deus usando o profeta, né? Disse o profeta, fora do Monte Santo. E o que significa Monte Santo? Vamos lá. Era autoridade, o rei era estabelecido por Deus. Por isso o profeta chama ele como querubins, tá vendo? Da guarda, mas ele era homem. Eita glória, que maravilha. O sistema mistura tudo para não haver conhecimento do povo de Deus. Não houve, nunca haverá rebelião no trono de Deus. Dizer que teve rebelião no trono de Deus, no trono é dizer que Deus é falível. Dizer que teve rebelião no trono de Deus é dizer que Deus é falível. Né? É dizer que Deus não conhece nada, que Deus pode ser pego de surpresa. E nós, da graça de Deus, não aceitamos insultos contra a soberania de Deus. E tudo vê, o Deus que tudo vê e que tudo ouve, tudo conhece, glória a Deus. Tá vendo, amados? Eles dizem que Deus estava distraído no céu, né? E aí Deus estava com muito sono, eu acho que Deus estava cansado, né? Então cochilou aí Satanás, né? Que era o Lúcifer, né? Dizendo eles que era o Lúcifer. Aí fez lá uma reunião no céu, e aí se rebeliaram e fizeram ali uma rebelião. Aí Deus, olha irmãos, o que tem a ver com essa leitura, né? Então que Deus é esse, o Deus que o sistema religioso escreve, que Deus é esse que criou um ser que passou por cima dele, nesse caso, né? Porque enquanto Deus estava descansando, né? Deus estava cansado, ou Deus estava com sono e dormiu, o diabo, o que Deus criou, fez uma rebelião no céu e tirou e derrubou os anjos lá do céu. Aonde que está isso na Bíblia? Né? Que o sistema religioso fala. Tá vendo que não tem nada a ver aqui? História inventada pelo sistema. O anjo de luz surpreendeu Deus, que com uma barba branca estava sentado na cadeira dormindo, e que ele, o diabo, pegou uma terça parte dos seus anjos, mas a Bíblia diz que era estrela. E que um anjo de luz fez a rebelião no céu. Diz o sistema que ele pegou a terça parte, né? O sistema fala isso, pegou a terça parte dos anjos. Lá fala que eram as estrelas, né? E a Bíblia diz que eram estrelas. E que o rabo do dragão, ou seja, era o rei Herodes. O rabo do dragão, né? Era que tinha a força, né, do rabo dele, né? Que matou as pessoas, que representa força, né? Então era o rei Herodes, nada a ver com o diabo, com Lúcifer, como diz eles. Não há nos céus, na terra, e nem debaixo da terra ninguém mais poderoso do que o Senhor. Não existe um ser deformado que inventou isso para a igreja romana. Nós sabemos que foi a igreja romana que inventou esse ser chamado diabo, né? Não existe criatura deformada. Tudo que existe debaixo dos céus é Deus que faz tudo, todas as coisas, né? É Deus quem faz. Deuteronômio 32, 36. Vede agora que eu, Senhor, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato, eu firo, eu faço viver, eu saro,
eu firo, eu saro, e ninguém há de escapar da minha mão. Está vendo aqui? Tudo é Deus, Deuteronômio 32, 39. Veja agora, eu sou, e mais ninguém, nenhum Deus há além de mim. Uai, como o sistema religioso fala que o Lúcifer tem força do tanto de Deus, que mediu força com Deus, que fez uma rebelião no céu, e derrubou lá do céu a terça parte dos anjos. Como assim? Aqui Deus está falando, eu sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Não existe diabo, as operações de Deus, somente Ele, não tem Satanás. Diz que é somente Ele, somos crentes, estamos submetidos à palavra dEle. Vocês dizem que é Satanás, que é o demônio, e que é Exu, é o capeta, pode dizer o que quiser, eu sirvo a Deus. E Deus está dizendo pelos seus lábios que Ele, somente Ele, e mais ninguém, é Ele. Isaías 45, 7. Eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz, eu crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Ele está falando que é Ele que faz todas as coisas. Uai, mas como o sistema religioso fala que quando é uma coisa boa é Deus que faz, mas quando é uma coisa ruim foi o diabo quem fez, né? Pastor, eu não aceito isso, eu sei, Deus disciplina. Se fugir do mandamento dele, se for desobediente, ele te açoita, te corrige, te disciplina. É o próprio Deus que faz todas essas coisas. Se fazermos algo que Deus não está de agrado, o próprio Deus, Ele nos disciplina. Não somos seus filhos? E Ele disciplina aquele que Ele ama. Ricardo Teixeira, boa noite, graça e paz. Graça e paz, amado, seja muito bem-vindo na nossa live, nessa noite. Hebreus 12, 7, 6 e 7. Porque o Senhor corrige o que ama, açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção de Deus, vos trata como filho, porque que o filho há de quem o pai não corrija? Quem açoita não é o diabo, é Deus. Ele mata, ele fere, ele cria a luz, ele cria as trevas. Ele disciplina e açoita e corrige a quem ele quer. Só o apóstolo Paulo que tinha os olhos iluminados para saber que não era o diabo. Tá vendo? 1 Coríntios 10 e 13. Não veio sobre nós tentação senão humana. Né? Ali Paulo falou que não vinha tentação sobre nós que não fosse humana. Somente Paulo, com os olhos iluminados, Paulo conseguiu ver que não era o diabo, que o diabo não existia, que o diabo não era um ser. Paulo disse, não vem tentação sobre nós que não seja humana. Então Paulo ali estava falando que toda tentação é humana, é nós mesmos, é a carne do homem, né? Não é um ser chamado diabo, o qual o sistema religioso adotou, não é isso? A quem eles adotam e colocam o diabo como se fosse, medisse força com Deus, como se fosse igual a Deus, não é isso? Não vem sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes com a tentação dará o escape para que possais suportar. Não é o diabo, é a natureza humana. Então, amados, agradeço a todos vocês que vieram, né, na telinha, né? O irmão Ricardo, a tentação de Jesus no deserto era humana. Isso mesmo, irmão Ricardo. O próprio corpo, né, de Jesus, né, que tentava o espírito. Não é isso? A tentação era humana. E o sistema religioso fala que foi o diabo que pegou Jesus e transportou ao deserto. Aí o coitadinho pegou, aí estava cansado, o diabo pegou ele, arrastou e fez e aconteceu. Tem até filme fazendo isso, o diabo maltratando. Ai, que Deus é esse? Que Jesus é esse? Que o diabo, um ser criado pelo próprio Deus,
né? Mediu força com ele, tentou, humilhou, não é isso? Então, amados, agradeço a todos vocês, tá? Que vieram me dar suporte nessa noite, na minha live. Agradeço a cada um. Não vou falar o nome, né? Para que eu não seja injusto, né? Maravilha, irmã Vanilda. Que pena, não pude pegar do começo. Até o Elias, irmão, hoje fez um passeio lá na casa do amigo, esqueceu de mim. Mas eu sei que o senhor, né, estava trabalhando. Eu entendo, irmão. E o senhor já chega uma hora dessa do trabalho, eu entendo que o senhor tem maior prazer, né, de dar suporte, né, para mim nas minhas lives, me ajudar. Eu agradeço muito, viu, irmão Orlando? O seu carinho, a sua dedicação ao Evangelho da Graça para com todos os irmãos que o senhor tem ajudado. Então, amados, graça e paz a todos, tá? Melhor noite. Obrigada a todos vocês, tá? Um abraço. Sim, eu já ia esquecendo. Olha, eu tenho um canal agora, tá? No YouTube. O nome do canal é Graça em Ação, lá da Vanilda Lima. Por favor, irmãos, se inscreva lá no meu canal, tá? Dá um likezinho lá. Nunca pensei que eu ia me inscrever lá, né? Eu não tinha vontade de me inscrever, mas agora eu falei pro irmão Orlando, ele disse, já tá se inscrevendo tarde, já era para ter se inscrevido há muito tempo. Mas aí eu tô pedindo dos irmãos lá, viu? Tá? Para dar um likezinho e se inscrever lá no meu canal. Agradeço a todos, viu? A minha irmã Vilma, bem-vinda, Vilma. Né? Mora em Araguaçu, do Goiás, tô vendo ela lá em cima. Bem-vinda na minha live nessa noite. Tá? Um abraço a todos. Graça e paz. Boa noite.